Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Leremos os 3 primeiros versículos do segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar nesta reflexão da palavra do Senhor nesta noite, buscando a nossa edificação espiritual, nosso crescimento na palavra de Deus. 3 versículos, diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Estamos no período de Quaresma. O período de Quaresma compreende a quarta-feira após o dia de Carnaval, a quarta-feira de cinzas, e se estende até o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, 40 dias. É o tempo em que, no calendário litúrgico cristão, muito mais do que cuidarmos dos aspectos externos, do nosso comportamento externo, é um tempo de introspecção. É um tempo em que nós somos chamados a prepararmos-nos para celebrar com todas as expressões do nosso coração, da nossa mente, com a alma trabalhada, voltada para o trono da graça de Deus, celebrar a maior festa da cristandade, que é a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nesse tempo de Quaresma, é um tempo de introspecção, um tempo de confronto pessoal, um tempo de revisão de nossos comportamentos internos, um tempo de olharmos para dentro de nós, um tempo que nós somos chamados para uma revisão de vida, um tempo em que nós somos chamados a olhar para a nossa alma, para o nosso pensamento, para o nosso coração, para os porões da nossa vida, para que isso seja desnudado diante de Deus, para que isso seja trabalhado pela palavra de Deus, para que isso seja colocado como um processo de mudança, de transformação, de renovação, como um tempo em que nós somos chamados para prepararmos-nos para a celebração da morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Tempo de arrependimento. Por isso que nesta noite eu quero falar com você sobre esse tema: vida do arrependido. Vida do arrependido. E a palavra arrependimento no Novo Testamento há 2 palavras. A primeira é epístrofe. Esta palavra grega tem a ideia de voltar-se contra. Arrependimento é um ato de voltar-me contra o meu mal, voltar-me contra as minhas imperfeições, as minhas impurezas, aquilo que destoa dos princípios e valores da palavra de Deus, aquilo que eu já sei, aquilo que eu sou confrontado nessa introspecção de que eu preciso rejeitar, não aceitar, mudar contra esta condição vil que eu me vejo. Esta palavra epístrofe tem a ver com esse quebrantamento, esse sentimento que nos toma quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, e quando nós, na nossa consciência, na nossa mente, percebemos que o mal está presente, e isso nos traz uma tristeza, isso nos traz um quebrantamento, e então eu volto-me contra este mal. E a outra palavra tem a ver com a palavra chamada metanoia, que é transformação, que tem a ver com a mudança de direção, mudança de sentido, tem a ver com mudar o paradigma,
dar uma volta contrária àquela condição em que eu me encontrava. É este movimento que tem a ver com conversão, com arrependimento. E a Bíblia trabalha isto em diversos textos. No livro de Atos, por exemplo, na primeira pregação do apóstolo Paulo, quando eles perguntam o que devemos fazer diante desta palavra, Pedro responde: arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Essas duas palavras estão presentes nesse texto, nessa primeira pregação da igreja cristã, quando Pedro confronta os seus patrícios acerca da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, este domingo é o primeiro domingo da Quaresma. Eu gostaria de trazer para você nesta noite um desafio ao arrependimento, olhando para esta carta que Pedro escreve aos cristãos que estão na Ásia Menor, estão sofrendo perseguição do Império Romano. Muitos cristãos saíram de suas cidades, especialmente de Roma, de Jerusalém. Houve uma dispersão da igreja e eles foram então buscar refúgio lá na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Várias igrejas ali se reuniam, ali se ajuntavam para fugir da perseguição. E o apóstolo Pedro, como bom pastor, escreve para essas igrejas da Ásia Menor, para que elas permaneçam no Evangelho. No capítulo 1, Pedro escreve acerca da obra que Deus realizou pelo seu povo. Ele escreve sobre a obra da renovação, da transformação, da regeneração. Depois ele fala da resposta que nós damos a Deus, e a resposta da nossa santidade, da nossa santificação. E ele termina o capítulo 1, como nós vimos semana passada, ele fala do amor fraternal, que é essa expressão do amor de Deus derramado em nosso coração. Isso transborda para as nossas relações, as nossas relações comunitárias. E agora, no capítulo 2, o apóstolo Pedro vai falar sobre a igreja. Ele vai falar sobre essa relação do povo de Deus em Cristo Jesus, a pedra angular. É um belo texto, é uma carta muito bonita, com muitas verdades. E nesta noite eu quero falar com você sobre dois verbos que nós encontramos nesse texto que nós lemos, que tem a ver com arrependimento, que tem a ver com mudança de vida, que tem a ver com a essência do Evangelho, que é vida nova, vida renovada, vida transformada. Em primeiro lugar, Pedro está dizendo a esses crentes que recebem esta carta, a primeira ideia é que eles devem abandonar a velha vida, abandono da velha vida. Veja o versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. O verbo despojar dá a ideia de se livrar de, lançar fora. Um vocábulo muito vívido que equivale a tirar a roupa que veste. E você sabe que há coisas na nossa vida, há coisas na sua vida, há coisas na minha vida que nós temos que nos desprender, que nós devemos suprimir, retirar, excluir, como uma roupa suja e imunda que nós estamos vestindo. É essa a ideia. João Calvino, comentando sobre este versículo, assim escreve João Calvino: portanto, o que ele diz equivale ao seguinte: tendo descartado as obras da vossa vida pregressa, tais como malícia, engano, dissimulações, invejas e outras coisas desse gênero, devotai-vos às coisas de um caráter oposto, cultivai a bondade, honestidade e etc. Calvino diz, em suma, ele insiste nisto, que novos valores morais acompanhem a nova vida. Querido irmão, querida irmã, este primeiro domingo da Quaresma, permite-me fazer-lhe um desafio. Quando eu estava preparando essa semana, esse sermão, e lendo essa carta, e lendo esse texto, eu me deparei com as tragédias, com as imundícias que habitam em mim, seguramente habitam em todo o ser humano. E estas imundícias que nos tomam devem ser crucificadas, o velho homem, a velha natureza, para que a nossa vida se revista do novo homem. E
O apóstolo Pedro aqui está dizendo que não pode haver amor fraternal verdadeiro enquanto existam essas atitudes nocivas, que são desagradáveis defeitos que estão centralizados no amor próprio. Esse desejo de satisfação do nosso próprio desejo, da nossa própria necessidade, da nossa própria vontade, estão aninhando aí diversos prejuízos, diversos sentimentos e prejuízos que contaminam, que corrompem, que corroem, que destroem a nossa conduta moral e espiritual. Na verdade, do que Pedro está dizendo, quando ele fala despojai, ele está dizendo, em primeiro lugar, que devem se livrar da maldade. Veja aí o versículo que nós lemos. Livrar-se da maldade. O que é maldade? A característica de mal, de uma pessoa má, cruel, ruim, perversa. Perversidade é um comportamento de quem busca prejudicar ou ofender. É desumanidade que expressa malícia, vontade de denegrir, sarcasmo, comportamento travesso, traquinas, traquinice. Assim define Aurélio. A palavra maldade é cáquia, que ela tem, sendo utilizada no Novo Testamento, que se refere à maldade de modo geral, ou espírito de maldade. E ele fala que nós devemos ter desprendimento de toda a malícia do mundo que não está em Cristo Jesus. E de que mais ele se fala? Que devemos nos livrar de todo o dolo. O que é dolo? Dolo é fraude, é modo de agir fraudulento de uma pessoa em relação a outra. É ato criminoso da pessoa que age de má fé, buscando induzir alguém à prática de uma ação, sendo a pessoa lesada responsáveis pelos seus prejuízos causados por ela. Pessoa que, ao agir, esconde o motivo indigno que procura alcançar. Dolos é mostrar duas caras, fazer armadilhas, enganar conscientemente a outros para alcançar os próprios fins. Dolos é o vício do homem cujos motivos são sempre adulterados, nunca são puros. Ô meu irmão, ô minha irmã, nesta noite nós somos confrontados por essa dura palavra do apóstolo Pedro a esta igreja, a estes irmãos, e esta palavra que transporta, que transpassa todos os séculos, nessa noite chega a você e a mim, como esse desejo de a palavra de Deus fazer mudanças profundas em nós, por esta palavra. E ele se diz ainda, do que se deve livrar, em terceiro lugar, deve se livrar da hipocrisia. O que é hipocrisia, segundo Aurélio? É característico o comportamento de uma pessoa hipócrita, de quem apresenta uma opinião que não possui ou finge sentir. O que não sente, falsidade, dissimulação, fingimento, é a capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros. Característica de alguém que não é honesto, é desonestidade, que aparenta uma honestidade que de fato não há, não existe. Ele fala também que deve se livrar da inveja. É claro que eu não estou falando para você, estou falando para mim isso daqui. É o desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa, sentimento de cobiça da felicidade, da superioridade de outrem. É a sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa, desgosto causado pela felicidade alheia, ciúme, emulação, ambição, avidez, cobiça, cupidez, sofreguidão. Veja quantas coisas estão aninhadas dentro dessa palavra que nós chamamos de hipocrisia. Jesus combateu veementemente uma religião hipócrita, uma religião falseada, de pessoas que estavam colocando pesados fardos sobre aqueles que eles ensinavam, mas eles não estavam nem um pouco dispostos a eles mesmos carregarem aqueles fardos. Há esta discrepância entre o que se deve fazer e, na verdade, o que se faz. Há isto que a Bíblia condena, e ele fala ainda que deve se livrar das maledicências. Característica ou particularidade da pessoa maledicente, de quem vive falando mal de outras pessoas, ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamação, fala injuriosa, mordacidade, mexerico, fuxico, fofoca. O maledicente é aquele que prejudica os outros para o seu próprio bem. João Calvino, quando vai comentar este versículo, ainda fala que
Pedro, na verdade, está falando aquilo que Paulo fala em todas as cartas, que nós devemos despojar, despir-nos, tirar essa roupa imunda do velho homem, da velha natureza, esse confronto pessoal, esse confronto com a nossa natureza decaída, pecaminosa, esse ato corajoso, grandioso, maiúsculo, que nós somos chamados pelo Evangelho para fazer deitar fora, fazer colocar fora. Isso é um ato grandioso do Evangelho. E você sabe que o Evangelho, antes de confrontar o outro, ele confronta a pessoa que o aceita, a pessoa que é tocada pelo Evangelho. Jesus vai dizer: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Evangelho tem um nome, o Evangelho tem um endereço, o Evangelho é Jesus Cristo. Não são um amontoado, um arrazoado de valores, de pensamentos que alguém propôs a nós. Não, o Evangelho da nossa salvação está na pessoa de Jesus Cristo, que pagou um alto preço pelo nosso pecado. Eu preciso dizer uma coisa para você nesta noite: o pecado, ele destrói. Ele não tem nenhum compromisso com a sua vida. Ele não tem nenhum compromisso em trazer benefícios, ajustar, integrar a sua vida. Pelo contrário, o pecado tem um compromisso com a morte, com a destruição. Ele é malévolo, ele é terrivelmente maléfico. Não se equivoque, meu irmão, não se equivoque, minha irmã, não flerte com o mal, não alicie, não acaricie o mal alojado, instalado dentro do seu peito. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz: despojai, deitai fora, sacudir, colocar longe de você. Esta é a orientação bíblica. Eu tenho para mim que esse é um dos grandes exercícios diários que nós devemos, como cristãos, praticar. Não olhar o irmão, não olhar a irmã, não ficar criticando o cônjuge, a esposa, o esposo, os filhos. Antes de olhar para eles, devemos olhar para nós, corajosamente, olhar cuidadosamente e fazer compromissos e fazer mudanças expressivas e significativas. Por quê? Porque foi pago um alto preço. Porque foi pago um alto preço. O preço que foi pago pela sua vida, o preço que foi pago pelo resgate da sua vida, foi o preço da cruz. O nosso Deus foi crucificado, encharcado, carregado de pecado da humanidade, da nossa vileza. Oh, meu irmão, essa palavra é dura, eu tenho certeza, eu sei disso, estou consciente dessa palavra que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo: despojai, abandonai, mudai de vida, não caminhem desse modo. E o segundo verbo que ele propõe nessa mudança de vida, na vida do homem, da mulher que é arrependido, que vive a vida de arrependimento. Se o primeiro é despojar, o segundo está no versículo 2, desejai. Ele fala do desejo que deve habitar em nós, de viver nova vida. Se por um lado ele fala de deixar de lado, deitar fora, tirar de nós, do outro lado ele fala desejai. E ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse versículo, Pedro faz um contraponto. Ele fala, é um contraste do velho com o novo. Ele fala da figura do recém-nascido. Ele fala da figura da criança recém-nascida que deseja ardentemente o leite materno, contrariando o que ele disse no versículo 1, da velha natureza, do velho homem, e os seus efeitos, e os seus resultados, e aquilo que está dentro dele. Há um contraste entre o primeiro versículo e o segundo versículo. E o primeiro versículo ele fala da velha natureza, e no segundo versículo ele fala da nova vida. E aí ele fala na figura de um bebê, de um recém-nascido, que busca esta figura bucólica que nós já vimos tantas vezes.
o desejo ardente de um alimento genuinamente puro. Ele fala leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se por um lado o apóstolo Pedro está dizendo, despojai, tirai de vós, ele fala, desejai ardentemente a palavra de Deus. Ele fala da palavra de Deus, ele está falando da revelação de Deus, ele está falando daquilo que Deus já trouxe ao coração do seu povo, aquilo que Deus já apresentou, revelou ao povo. Porque você sabemos, em primeiro lugar, que a palavra de Deus é pura. Veja a expressão, o genuíno leite espiritual. Ele fala de genuinidade, é genuíno, é puro, não misturado, não impuro, não adulterado. Ele está falando, quando você quer crescer na palavra de Deus, você deve nutrir a sua fé, você deve nutrir a sua alma, você deve renovar o seu pensamento pela genuinidade da palavra de Deus. Não tenha uma fé de segunda mão, não tenha uma fé alicerçada em homens, em pessoas, em estruturas denominacionais, não tenha uma fé alicerçada na igreja, não tenha uma fé alicerçada na fé do pai, da mãe, da família, mas a sua fé deve ser genuína na palavra de Deus. É isso que dá sustentabilidade, é isso que dá nutrientes, é isso que dá condições para que você possa de fato ter elementos genuinamente da palavra de Deus que nutra. Você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela o caráter de Deus. A Bíblia, ela revela a face da Trindade, ela revela quem é Deus, o que Deus é, não apenas o que Deus faz, o que Deus fez, mas sobretudo quem é Deus que nós cremos, o Deus santo, o Deus justo, o Deus poderoso, o Deus amoroso, o Deus totalmente outro, que não se macula. E essa palavra de Deus, quando nós a lemos, ela nos expõe à pessoa de Deus. Um teólogo latino-americano disse algo extraordinário acerca da Bíblia. Ele fala que quando nós lemos a Bíblia, não somos nós que lemos a Bíblia, é ela que nos lê. É a Bíblia que fala quem somos, é ela que revela para nós quem nós somos. Por isso que ela é pura, e nós devemos buscar o genuíno leite espiritual. E em segundo lugar, eu e você sabemos que a palavra de Deus é reveladora. A palavra diz que é o logikos, palavra racional. Essa palavra que não é apenas palavra genuína, mas ela é palavra que nos dá o crescimento para a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, a segunda carta, no final do seu ministério, ele escreve hoje é dividido em 4 capítulos aquela carta, e naquela carta o apóstolo Paulo fala do Evangelho. Ele fala que o Evangelho é a revelação de Deus, ele fala que o Evangelho ele é capaz para mudar e transformar a vida, ele fala que o Evangelho é a revelação do amor de Deus, e ele fala que nós devemos pregar, comunicar o Evangelho. O apóstolo Paulo estava dizendo na sua revelação pastoral, na sua relação com as comunidades, um profundo envolvimento visceral com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. E ele vai dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, minha irmã, o desafio da vida cristã, na vida do cristão, na vida do arrependido, daquele que olha para o domingo da paixão de Cristo, o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, vê a grande vitória, a celebração da vitória de Deus contra o mundo. E então, na palavra de Deus, nós somos chamados a crescermos. E a palavra de Deus é nutritiva porque ela nos dá crescimento, ela te faz crescer, ela me faz crescer, ela nos faz sair da infância, da adolescência, da mocidade, para nos tornar
homens e mulheres maduros, experimentados, fortalecidos, ajustados, integrados, porque a palavra de Deus é boa e é eficaz. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero concluir convidando você a pensar que a vida do arrependido é vida de arrependimento diário. É vida de arrependimento diário, constante, contínuo e um contínuo quebrantamento. A sua esposa, o seu esposo precisa disso. Nós somos chamados por Deus a vivermos vida que de fato revele o bom perfume de Cristo nos nossos relacionamentos, a partir dentro de casa, a partir do relacionamento familiar, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos com os nossos pais. Denotar, revelar, apresentar, mostrar um coração quebrantado, um coração transformado, um coração renovado. Porque eu fico pensando quantas e quantas vezes as pessoas nos confrontam com a nossa hipocrisia, nos confrontam com a nossa incapacidade de viver aquilo que nós queremos que eles vivam. Quantas e quantas vezes nós queremos impor vontades e desejos sobre os outros, mas que nós mesmos estamos nem um pouco comprometidos com aquilo que nós queremos impor ao cônjuge, aos nossos filhos. Isto não condiz com a vida madura da fé cristã. E nessa noite eu quero convidar você, porque esses dois verbos não falam de abandonar e desejar. E o versículo 3, o apóstolo Pedro conclui esta ideia, evocando o Salmo 34, o versículo 8. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A bondade do Senhor está sobre todos nós. A bondade, a misericórdia, o olhar compadecido de Deus para com você e para comigo está no fato de que Ele nos acolhe pela sua graça em Jesus Cristo. Ele lida pacientemente, amorosamente com as suas vilezas e com as minhas vilezas. Ele é o Deus que sabe a obra que Ele está operando no teu e no meu coração. Ele conhece, e é justamente porque Ele conhece você, Ele escolheu você, Ele chamou você para viver essa nova realidade de vida. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. O apóstolo Pedro, antes de falar da igreja, ele fala desta vida de arrependimento, desse movimento que nós devemos ter para conosco mesmos, de abandonarmos a velha natureza e desejarmos viver pelos valores e princípios da palavra de Deus, olhando firmemente para o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós vivamos essa verdade, essa realidade de arrependimento diário, numa vida quebrantada no altar do trono da graça de Deus. Eu quero convidar você